Boa tarde, meus irmãos de caminhada. Estamos aqui novamente, eu e a Júlia, não é, Julinha? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começando o nosso início de estudo da tarde de hoje. Sim, então nós estamos aqui no compromisso de levar aos corações o livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, né? Com esclarecimentos, comentários, um resumo do livro, né? Dentro da nossa compreensão, a gente tenta passar um pouco também para os nossos irmãos aqui. Então, para iniciar aqui, abrir o nosso trabalho, harmonizar o ambiente, vamos ao livrinho Mediunidade, Tarefa com Jesus, né? O item 26, que fala sobre mediunidade e humildade. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 2. Capítulo 8, item 2. Robustecido pela fé, o médium espírita deve dedicar-se ao trabalho que lhe foi confiado pelo Senhor com a firmeza de quem se reconhece como intermediador somente de forças que urgem ser direcionadas para o plano do pensamento conciliador do amor. O médium que, tomado pela vaidade e pelo orgulho, sugere ao grupo de que participa possuir uma condição superior em virtude do exercício de suas faculdades, revela atitude lamentável e falta com a verdade, visto que não constitui privilégio algum o talento que capacita o ser humano a estabelecer ligação com outro plano da vida. Vamos, então, agora à nossa prece para iniciarmos a nossa leitura. Unindo nossos pensamentos, nossos sentimentos ao coração generoso do Mestre Jesus, pedindo a Ele a proteção para o início desse estudo da tarde de hoje, com o auxílio de Dona Ivone Pereira, esses mensageiros de luz que nos ajudam na compreensão do estudo. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Ivone Pereira, desses amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos início ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Fica conosco, Senhor Jesus, porque muito precisamos do teu auxílio. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, então, nós estamos aqui continuando o capítulo 9, que são os arquivos da alma. Nós fizemos o início dele, comentamos da visita que eles estão, né, numa da Torre Central com o Padre Anselmo, e terminamos com uma rogativa do padre a esses irmãos que estão lá, os que tiveram alta do hospital, fazendo uma rogativa que eles fizessem prece, orassem, nunca deixassem de orar por aqueles réprobos, assim como eles, porque é o que eles carecem muito de oração, estão sempre muito deixados de lado, né, pelos encarnados, inclusive. Então, que isso ajudaria muito no trabalho que é feito ali na torre, com esses irmãos suicidas também, porque, como o Padre Anselmo até frisou, eles são muito carentes de mão de obra, vamos dizer assim, de pessoas, né, de tarefeiros lá com eles. Então, é um trabalho muito árduo. E a prece, né, naqueles que não podem estar ali trabalhando com eles, mas a prece ajuda muito nesse sentido. Então, ele pede sempre isso, orai, 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 sempre por esses irmãos. E assim nós terminamos, não foi, Julinha? Na semana passada com essa rogativa do Padre Anselmo.
que é o diretor da torre. Que ele inclusive fala, né, que o gesto é um gesto da oração, é um gesto da sublime caridade, né? Uhum. Então é isso. E hoje a gente está iniciando aí ainda, com essa visita, ele vai começar a falar daqueles obsessores que já estão em processo de regeneração, Sim. né? Aquela ala que eles já podem fazer a visita realmente, né? Que tem uma ala lá que eles não podem. Mas nessa, eles vão iniciar nessa ala, né? E eles já sabem que ali já, quer dizer, apesar de ser obsessores, suicidas, mas já estão no processo de regeneração. Segue aí, Selminha. Sim, é que ele informa, assim, o Padre Anselmo informa para eles, né, que esse local, que estão esses irmãos suicidas, que são como, não é bem as palavras, né, que são como criminosos, né, que eles dizem em celas, mas não são celas também. Ali não existem prisões como as da Terra, né? Nós comentamos sobre isso, né? Mas eles chamam de prisões, embora não sejam como nós entendemos aqui na Terra. Então, eles, né, eles são assistidos por dedicados zeladores, que eles chamam aqui, né? Que é interessante quando ele fala assim, eles são assistidos por dedicados zeladores, esses irmãos que foram, pela ignorância deles, né, escolheram a prática do mal. Né? É que eu achei muito interessante frisar isso, que é porque a ignorância, né, a falta do conhecimento os levou à prática do mal. Né? A ignorância, no caso do não entendimento ainda do que era o bem para eles. Então, quer dizer, o caminho do mal sempre é muito mais fácil, né? Que é a porta larga, e eles, pela ignorância, pelo desconhecimento, eles caíram nessas tramas da maldade, né? Desculpa. Eles escolheram, né, essa prática do mal. Então, mas eles têm o amparo, né, pela misericórdia na lei, né, que rege e ordena, como ele fala, né, eles são ensinados, eles recebem o ensino e o esclarecimento para se reabilitarem e assim terem reingresso nas vias normais da evolução, né, que é um processo, né, que é o progresso deles, a evolução e do progresso, né. Então, ali onde eles ficam, eles são retidos, né, da liberdade, vamos dizer assim. Eles têm eles não têm a liberdade que eles tinham, que não era bem uma liberdade, né? Aquela pessoa, quando está nas redes do mal, eles não têm realmente a noção do que é liberdade, né? Então, eles estão ali retidos nesses lugares porque abusaram muito do que eles fizeram, do mal que eles fizeram, né? Então, eles são ali orientados, eles recebem conselhos, né? Dão conselhos elucidativos, são passados sempre pela catequese, são irmãos, né? De orientação de catequeses mesmo, né? Eu acredito que sejam padres, né? Porque são conhecedores dos segredos dessas catequeses, inclusive no meio de ambientes que eles já viveram, de regiões selvagens da terra, mais bárbaras, que eles chamam aqui, né? E, assim como na África, das Américas, Patagônia, mais isolado. Então, eles são assistidos por esses irmãos, né, que têm esses segredos das catequeses, para conselhos elucidativos, a evangelização que eles precisam. Tá? Então, o Padre Anselmo os chamam para conhecer a torre, a fronteira, né, a torre fronteiriça. Eles vão até o gabinete de fiscalização do diretor, né, para ir lá nesse gabinete, né, que eles têm lá Não tem muita coisa, não. Um lugar assim, bem, bem simples em tudo lá, meio, né, austero, nada demais, né, coisa. Então, ele quer mostrar as prisões, entre aspas, né, que é o Recanto Sombrio do Instituto de Maria de Nazaré.
Então, ele levou eles até os aparelhos, aqueles aparelhos televisores, né, televisionários, imensos, muito grandes, né, que nós já falamos deles. Então, para que eles pudessem ver através desses telões, que os telões eram tão... emitiam aqueles fluidos magnéticos que eles se colocavam como se eles estivessem num local junto, tá? Tudo isso era visto por eles como se eles estivessem lá. Lembrando que eles estão no telão, dentro desse gabinete do diretor. Então, ele tinha essa sensação deles estarem ali e eles viram, foram a uma galeria como se como se fosse mais celas, né? E eles viram, na verdade, uns recintos como para estudo, como se fossem residências, salas de aulas, como eles falam, ou refeitórios, dormitórios, né? Que ofereciam um certo conforto, né? Para não chocar o recluso, né? Com humilhações desnecessárias ali. Então, para que eles não ficassem assim com a predisposição à desconfiança, à revolta, né? Eles estavam, na verdade, assim, como se fosse um alojamento, uns pequenos apartamentos, né, internados ali, e eram hospedagens individuais, né, uma habitação assim, muito simples, pequena, né, para um prisioneiro de cada vez. Isso despertou muito assim, uma impressão que o Camilo não deixou de falar, né, argumentar. Ele ficou assim, ele ficou bem assim, perplexo, vamos dizer assim, com aquilo, né? Então ele faz até essa pergunta assim: é, pois que vejo aqui um educandário, não uma prisão, rodeado de amplas janelas, né, balcões, conventos sadios, né, desguarnecidos de grades e de sentinelas, né? São aposentos que convidam ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso, dado o silêncio inquebrantável que se rodeiam, né? E ele continua aqui assim, vejo bem, né, influências generosas de missionários educadores, né, não carcereiros, a se imporem pela violência. E o Padre Anselmo realmente assim, confirma, sim, né, cumprimos os dispositivos da lei de amor e fraternidade. Né? Não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure, porquanto nem ele, né, o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante por meio de elucidações sadias, né, para a regeneração pela prática do bem. No caso, a punição, o castigo, o próprio delinquente os traz dentro de si, como um inferno em que se converteu sua consciência, né? Ele próprio é que julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Porque quando o irmão, né, esse réprobo, ele cai em si com relação ao que ele causou a si próprio, é o momento que ele mesmo requer, ele se autopune, né, por aquilo, pelo que ele passou. Então, não cabe ali a eles cometerem punir a ninguém, somente pela prática do amor, da fraternidade, da instrução, sempre é colocado isso a eles. Ensino pela prática, né? Nós ensinamos praticando aquilo que ele deve aprender. Então, nós ensinamos assim, como Jesus, né, que sempre nos ensinou, através dos seus atos e ações. A punição deixa para a consciência de cada um, né? Então, aí ele chama eles para conhecer um exemplo. Ele chama assim um exemplo vivo dos mais sugestivos. Prestai atenção. Então, o Padre Anselmo aproxima o aparelho, né, aproximando-se do aparelho, ele foi conduzindo a um vulto masculino, né, que diz aqui no vigor dos 40 anos.
né? E ele narra que é um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida. Lembrando que ali só estariam quem era suicida. Ele poderia ter vários crimes, mas principalmente a questão do suicídio é o que permitiu que ele ali ficasse. Sim? Então, o suicídio é sempre tratado ali na torre. Quando a questão não é suicídio, ele é direcionado a outro, como nós explicamos na semana passada. Então, assim, então ele diz aqui que, além disso, ele arrastou ao abismo da vilaneza e misérias quantos incautos ele pôde seduzir, tanto desencarnados quanto encarnados, convencendo-os a segui-los, né, pelos crimes, né, que ele praticava. Então, por esses crimes, né, que é de tal gravidade que nos códigos da lei divina, né, que não é admitido, ele ficou assim encarcerado e eles estavam aqui. Bem interessante essa parte aqui, que ele diz assim: não nos admiraríamos ver chegar de uma hora para outra ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou estágio relativamente curto estágio espiritual nas circunvizinhanças astrais, em período relativamente curto, pois na Terra requereriam séculos para espiar. Então, esse aqui, ele estava narrando assim, estavam aguardando essa ordem do alto para que esse espírito fosse conduzido ou para a reencarnação ou para uma expiação ali nas circunvizinhanças astrais. Porém, né? Thelma, Oi. Fazendo aqui vamos reforçar aqui essas informações que o padre nos passa aqui, porque é de grande importância para nós, né? Uhum. Quando ele fala, né? Quando ele arrastou, né? Através para o seu abismo, né? Sim, vários desencarnados e encarnados que ele pôde seduzir e convencer. Uhum. Aí quando a gente pensa, né? Como assim, né? Seduzir e convencer, né? Os desencarnados estão como ele lá, né? E exatamente. o encarnado, né? Aí é pelaquela sugestão dos pensamentos, da aproximação, mas aí, a gente já sabe através do estudo, você inclusive já fez um estudo desse falando a respeito disso, dessa sintonia, que vai abrir o canal para que exista essa influenciação. Quer dizer, o obsessor não vai plantar em você o que você não tem como desenvolver. Quer dizer, você já tem aquela predisposição a uma atitude no mal. Uhum. Ele só vai alimentar. Então, esse seduzir e convencer é uma coisa que já está, né? Que já reside já está em você. No encarnado, né? Exatamente. Então, Exatamente. E ele fala que assim, devido a todas essas gravidades, né, nos códigos da lei divina, é uma dificuldade até porque quando ele enumera aqui várias situações desse obsessor, tanto que ele coloca aqui uma expressão bem forte para quem está lendo, temíveis obsessores, quer dizer, ali não tem só um, tem vários. A gente vai dar exemplo de um, mas ele diz que eles têm, para sair dessa problemática, na Terra poderia ser muitos séculos para ter esse trabalho com esses espíritos. Então, aí como a Selma falou, né? A reencarnação iria para um plano inferior à Terra, porque nós sabemos que a nossa psicosfera, né, traz as vibrações,
né, o campo, né, eletromagnético e tudo mais, mas assim, a vibração energética da Terra, dos habitantes, já estaria num nível, vamos dizer assim, além do dele. Quer dizer, ele estava num nível tão inferior que já não havia, a Terra não comportava mais aquele nível de vibração energética que ele emanava. Era tão inferiorizado que o próprio planeta aqui já estava mais evoluído do que o campo energético dele. Então, ele teria que ir para um planeta bem inferior, bem mais primitivo que a Terra, que seria mais compatível com o campo de vibracional dele do que o nosso aqui, para vocês entenderem como era o estado de vibração dele. Então, Selma? assim, E aí, no finalzinho aí desse parágrafo, né? Eu sim. acho bem interessante que eu quero que você vá. Não, quer dizer, eu sei que você vai explorar isso também, quando ele fala, né? O porquê, né? Porque aí a gente pode perguntar, mas por quê, né? Aí você está dizendo, por conta da vibração, tal, tal, tal. Mas aí ele explica aqui a respeito de esgotar, né? Esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento. Assim Quer como dizer, então, ele. É. enquanto esses espíritos, explica para a gente aí, Selma, sobre o arrependimento desse espírito. Ele diz assim que ele entende que isso seria uma medida muito drástica, é uma medida drástica que repugna, né, a caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor. Ele diz assim, esse recurso é como se estivesse indo contra, né, ao amor e a caridade que Jesus sempre pregou para nós. Então, né, mas que ele qual que ele diz assim, preferirá primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadi-lo ao arrependimento, assim como a regeneração, servindo-se da ternura e piedade que só ele, o nosso Pai, né, o nosso Mestre, sabe dispor. Então, a tentativa ainda existia de regenerar esse espírito, por causa da própria caridade em si, né? que existe ali naquele todo ambiente. E o que acontece? Maria, nossa mãe amada, Maria intercedeu por ele, por esse infeliz aqui que ele está em especial, né? Junto ao seu filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Maria impediu por ele, tá? Para que desse mais uma chance a esse irmão, né? E assim foi feito, né? Ele recebe, sem interrupção, toda assistência moral, espiritual e até física. A gente coloca entre aspas aqui no livro, eles botam, né, porque nós sabemos que não existe o físico, mas é o campo perispiritual dele, né, como a natureza animalizada dele, muito grosseira, requisita isso, o tratamento desse campo, né, dessa parte animalizada dele. Então, a moral cristã, que ele desconhece totalmente, é fornecida diariamente. É um alimento, que ele diz aqui, que é como um alimento indispensável, todos os dias. Ele recebe por meio de ensino do Evangelho bendito, aulas coletivas, figuradas e encenadas. Lembrando aquela situação do telão, que é passado, todo como se ele estivesse vendo assim num teatro, né? Assistindo toda a evangelização ali, como se estivesse realmente vendo numa tela, ou num teatro mesmo, né? Que seria isso, né? Como ele diz que são encenadas, né? E ele até enfatiza como presenciaste naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, como eles estiveram na Terra. Então, quer dizer, esse irmão ele tinha essa evangelização na maneira bem, né, como eles conheciam, como foi narrado aqui. Selma, Diga.
quando ele faz esse comentário aqui das reuniões terrenas, a gente vai lembrar aqui, né, quando houve aquela caravana dos espíritos obsessores que vieram aqui no Brasil, né? Foi no Brasil, né? Que eles escolheram aquelas cidades, aqueles médios, né? Então, dentro daquelas reuniões, que eles fizeram esse trabalho de evangelização, mas como os espíritos ali também tinham muita dificuldade, eles não podiam somente falar, era necessário que eles visualizassem. Então, essa visualização que estão fazendo aqui para esses obsessores suicidas foi a mesma encenação que fizeram naquela casa espírita aqui no Brasil. Sim. Né? É importante que além não só ouça, mas veja, vivencie, né? Como se eles estivessem naquela época ali, passando por tudo aquilo, para poder realmente sentir todo esse processo da evangelização dos ensinos do Redentor, né? Então, ele fala assim, e ao confrontá-los com as ações que lhe foram próprias, quer dizer, eles tinham que estar ali, passando, vivenciando todas aquelas ações ali. E aí ele faz nessa narrativa aqui, ao confrontá-lo com as ações que lhe foram próprias, ensinos do Redentor, e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado, quer dizer, a corrigir os seus caminhos, não é? Então, quer dizer, nossos métodos, ele continua dizendo aqui assim, porém, né, mantém outra espécie de ensinamento enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser atendida. Veja bem, requer técnica especial para esse tipo de irmãos, que é o que ele frisa que somente os iniciados poderão atender. Esses iniciados, eles passam realmente por técnicas especiais, eles são especializados na colônia para esse tipo de procedimento. Né? O técnico mais especializado, por exemplo, que eles têm ali no momento, para falar, é o nosso conhecido Olivier de Guzmán, o diretor do Departamento de Vigilância. Nós já falamos dele. O nosso Olivier de Guzmán, ele é um desses técnicos especializados, esse iniciado, né, que acumula essa tarefa, né, não só porque é o dever que lhe cumpre, mas como bom obreiro, como também devido à escassez de trabalhadores, né, que já foi falado aqui, né, o Olivier ele tem essa tarefa mais além, né, mais esse acúmulo de tarefa, né? Então, quer dizer, o nosso padre Anselmo, né, pede para que eles observem o réu aluno e avaliem por vós mesmos, ele fala assim. Então, o que acontece? Eles observam que, sentado ali à mesa, está aquele homem, com a face entre as mãos, atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, ondulados, né, semblante atormentado por pensamentos conflagrados. Emitiu em torno do... Olha só, preste atenção. Desculpa, devia ter trazido minha água. Os pensamentos dele emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, quais nuvens cinzentas, então, que se encontravam ali à volta dele. Como disse a Júlia aqui para mim, né, nossos pensamentos também são matéria. E o pensamento dele era tão atormentado que estavam ali como nuvens espessas, nuvens escuras, né, e espessas à sua volta. Como é importante nós vigiarmos também nossos pensamentos, né? Que traz as vibrações, os nossos sentimentos, eles emanam à nossa volta e ao nosso
globo, né? O nosso planeta também. Ele se junta a outros forma pensamento aí e fica engrossando as fileiras do nosso globo terrestre. Hein, Selma? Diga, Júlia. Quando ele coloca aqui essa descrição, né, que ele fala aqui, né, que ele estava com as mãos, né, na face, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, né? Aí a gente só vai lembrar aqui que esses espíritos obsessores, apesar de ser temíveis, eles já estavam em vias de regeneração. Então, eles já tinham caído em si no arrependimento que os outros que ainda não conseguem, por isso que os outros vão ser levados para locais diferenciados da Terra, porque eles precisam ter o arrependimento. Aí já vê que esses aqui já conseguiram essa condição de estar ali em tratamento com o Evangelho, né? Segue aí, Selminha. Embora ele ainda não tenha assim, nenhum tipo de noção, né, como ele foi falado ali, com relação à espiritualidade, à evangelização, mas já estava nessas vias já realmente de se reabilitar, entre aspas. Ele carregava um fardo muito grande ainda, de erros, né? Pelo tempo que ele viveu. Então, quando eles. O interessante aqui, né, como eles ficaram surpresos ao observarem diante deles aquele prisioneiro ali, que não passava para eles, né? Esse terrível obsessor não passava de um homem, apenas um homem, simplesmente, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico. Era um espírito que estava separado da carne, mas trazia a configuração humana, grosseira e pesada, claro, né? Mas indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Porém, existia uma figura humana ali, mesmo ainda com um semblante muito grosseiro, com uma forma mais primitiva, porque nós sabemos que o espírito, quanto mais maldade vai praticando, as vilanesas, ele vai se deformando da sua forma física humana. Ele não estava ainda fora da forma física, da forma humana dele. Estava se perdendo, ele estava com uma característica bem grosseira, bem primitiva, mas ainda tinha condição humana nele. Selma, Selminha, perdão, é o que diferenciava naquela outra ala que o padre disse, não, lá vocês não podem, Não, lembra? exatamente. Aqueles já estavam numa situação, eram monstros, vamos dizer assim, estavam numa condição bem monstruosa. Esses que estão ainda em vias de regeneração não perderam aquela condição humana deles, né? Então, o interessante é assim, ele faz a narrativa aqui, o Camilo, que ele ainda trajava, né, a forma dele, né, os trajes que ele usava, era ainda da condição que ele se suicidou. E pelo traje que ele usava, era do século passado, ele já devia estar ali há mais de um século, que ele falou, né, de que ele desencarnou, porque era aquela roupa ainda antiga, que tinha aquela golinha de era uma calça de lã e aquele peitilho de renda de Flandres, né? E a golinha, o punho também, com aqueles. Então, vocês conseguem imaginar mais ou menos aquela época dos espadachins? Exatamente. Então, Selma, a camisa de seda branca. E a Né? calça Então, assim, tecido fino de lã. Então, isso remota mesmo àqueles séculos anteriores, da época dos espadachins, né? Então, quer dizer, ele diz aqui, que ele fala que pela indumentária ele andaria já de um século já sua estada ali entre as sombras da maldade do plano invisível, porque nós estamos aqui falando já do início do século XX, que foi quando essa narrativa de Camilo, e pelos trajes dele era ainda do século passado. Então, e ele notou também que lá na altura do coração, né, tinha o estigma do seu suicídio, que denunciava, né, era o sangue jorrando próximo de um orifício
largo, que produzido provavelmente de um florete ou um punhal. Então ficava aquele sangue jorrando ali. Embora ainda se passasse muito, vamos dizer assim, um século que ele estivesse já, ele ainda trazia esse estigma do seu suicídio, porque ele não teve o tratamento, né? Ele passou por, ele não foi tratado, ele não foi para o vale, ele caiu na vilania, em toda aquela que nós já narramos. E, então, quer dizer, e essa questão do estigma, que só é retirado conforme o tratamento que eles tiveram na enfermaria. Selma, ele fala aqui, inclusive ele fala aqui, né? A mente ainda estava alucinada e trevosa, então por isso que ele trazia ainda aquele impacto do suicídio, para ele aquilo era real, quer dizer, para ele acho que não tinha nem passado 100 anos, né? 100 anos foi o que o Camilo falou, mas ele estava tanto que os pensamentos estavam envolvidos do quê? Numa camada espessa e cinzenta. Então, ele não tinha um pensamento evoluído, melhorado. Por isso que ele ainda estava dentro daquela atmosfera dele, com essa sensação toda ainda do impacto do suicídio. Isso mesmo, exatamente. Então, quer dizer, todos eles estavam ali vendo essa cena, ali como se estivesse diante deles, né? E viram também que chegava, né, o mestre que os assistia a cada um deles, né, ia de aposento a aposento, chegou ali na salinha, né, nesse local onde estava esse espírito. Esse espírito se tratava de Agenor Penalva, o nome dele. Nós vamos deixar esse nomezinho aqui para vocês, porque nós vamos falar dele ainda assim, com mais detalhe, desse encontro do Agenor com o Olivier de Guzmán, que chega, né, ali na entrada da sala onde ele ficava, e cumprimentou ele carinhosamente, com um gesto: "A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penalva." Né? E ele não responde ao cumprimento, porém a atitude do Olivier passava um respeito muito grande, que fez com que ele se levantasse. Assim que o Olivier entrou, ele se levantou, não é, Júlia? Para receber o Olivier. Isso mesmo. É bem interessante. Quer dizer, ele sabia da condição dele, né, de um interno, de um tratamento, quer dizer, ele já tinha essa consciência toda, apesar de estar naquelas condições, né? Mas ele já sabia que ele estava ali para um tratamento. Então, e ele entendia a superioridade moral desse mestre, que estava ali como mestre, porque mestre que estava ensinando a eles, né? Esse evangelho de Jesus, né? Então a gente vê que realmente, né, é necessário para o quê? Para que aqueles espíritos tivessem um comando, né? Então por isso que lá atrás o padre diz, não podia ser qualquer espírito para esse tratamento, e sim um espírito, né? Que ele fala os iniciados, que aí a gente lembra que são os iniciados hindus, com várias técnicas, né? Para o tratamento desses espíritos, né? Exatamente. Então, isso aí, agora para a semana que vem, vamos nos aprofundar com relação a esse tratamento, né? Desse irmão, que tem o nome, como a Selminha falou, Agenor Penalva, e a gente vai ter, assim, muita informação que nos servirá para as nossas reflexões. E agora, como de hábito, né, todas as vezes que encerramos esse estudo, a gente eleva o pensamento ao alto, né, como o pedido do Camilo e o pedido, inclusive, do Padre, nos mostrando a importância da prece em benefício desses irmãos. Então, nesse instante, Senhor Jesus, pedimos ao teu coração generoso, ao coração de Maria, tua mãe, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, pela misericórdia bendita,
tenha um olhar para todos esses irmãos necessitados do auxílio, do amor, da caridade, da fraternidade, para que eles possam, Senhor Jesus, como todos nós, mas eles, pelo erro do suicídio, possa também ter a ajuda necessária para erguer seus espíritos em torno da tua luz, dos teus ensinamentos. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Deus, nosso Pai. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Senhor, meu Pai, ó Mestre Jesus, a toda a falange de Dona Ivone do Amaral Pereira, que esteja conosco, que esteve aqui conosco nesse estudo. Agradecidas estamos pela presença, pela inspiração. E contamos com toda essa falange amiga e protetora para a próxima semana estarmos novamente aqui reunidos em seu nome e principalmente em nome do nosso Pai amado, do nosso Mestre Jesus e em nome de Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, até semana que vem, né? Uma boa semana para todos. Fiquem com Jesus. Exatamente. Fiquem com Jesus na paz. Bom fim de semana para todos.